Quero compartilhar uma palavra com vocês. E eu gostaria de que vocês abrissem a Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 12. Posso ler? Gostaria que vocês lessem a Bíblia, amém? Eu tenho um hábito de pregar. Teve um tempo na minha vida que eu era assim mestre, né? Eu gostava de ensinar e de abrir as Escrituras, e eu gosto também. Mas, não sei, aconteceu algo dentro de mim que eu me tornei muito veloz, então eu já trago os textos tudo no script, eu já vou feito metralhadora. Mas isso causa um prejuízo na igreja. Irmãos, está feio. Cadê o som aqui? Pelo amor de Deus. Ajude-me. Mas isso causa um prejuízo também. Eu entendo que às vezes é preciso, tipo assim, meter bala. Pá, 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 pá. É como se, não estou preocupado se você está entendendo, estou preocupado se o seu espírito está aberto para ser atingido. Entende? Não é tipo assim, acertar um tiro no alvo, é uma metralhadora. Pá, 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 pá. Vai achar uma brecha no seu coração que entra com velocidade. Tem uma palavra dirigida especificamente a você. Então a pregação, ela tem muito isso. Ela é uma metralhadora disparada. E a ideia não é que você entenda, que você digira intelectualmente, mas é que o seu espírito receba algo. O mestre, em outro sentido, ele abre as Escrituras, e vamos ler versículo por versículo, e eu vou te explicar o que é que está dito. Não é? Então, às vezes, aí eu fico no prejuízo também, porque eu preciso que os irmãos abram a Bíblia. Eu preciso que vocês... Melhorou, filho, obrigado, Deus te unja. Deus torne tua mulher mais bonita. Antigamente a gente orava dizendo que Deus te deu uma linda mulher, né? Mas Ele já deu, então, que ela fique mais bonita para Ele, né? Hebreus capítulo 12. Abriram? Já vos esqueceste... perdão, versículo, né? Hebreus capítulo 12, versículo 5. Repitam comigo, qual é o texto? Amém. Hebreus capítulo 12, versículo 5 diz assim: E já vos esquecestes da exortação que vos admoesta como a filhos? Isso é uma pergunta, ok? Já vos esquecestes da exortação que vos admoesta como a filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, nem te desanimes quando por ele és repreendido. Pois o Senhor corrige ao que ama, e açoita aquele que o recebe por filho. Pois o Senhor corrige ao que ama e açoita a todo o que recebe por filho. É para a disciplina que sofreis. Deus vos trata como filhos. Pois qual é o filho a quem o pai não corrija? Versículo 8. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos se têm tornado participantes, sois então bastardos e não filhos. Vamos ler de novo. Versículo 5. Vocês já se esqueceram da exortação que vos admoesta como a filhos? Qual é a correção? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, nem te desanimes quando por ele és repreendido. Pois o Senhor corrige ao que ama, e açoita a todo o que recebe por filho. É para a disciplina que sofreis. Deus vos trata como filhos. Pois qual é o filho a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos se têm tornado participantes, sois então bastardos e não filhos.
Muito bem. Aqui tem algumas perguntas. A primeira, você já se esqueceu da exortação que vos admoesta como filhos? Não despreze a correção do Senhor, nem te desanimes quando por ele repreendido, pois o Senhor corrige e açoita quem ama. É para a disciplina que sofreis. Deus vos trata como filhos. Pois qual é o filho que o pai não corrija? Muito bem. Esse aqui é um texto, tem textos que muitos pregadores gostariam que não tivesse na Bíblia. Eu sou um dos que gostaria que o livro de Jó não tivesse na Bíblia. Até eu entender o livro de Jó. Mas durante muito tempo eu briguei com Deus. Eu disse, não é possível, esse texto está errado. Não faz sentido isso aqui, não combina. É como se fosse uma peça fora do cenário. Tem textos que também parecem uma peça fora do cenário. Então, imagine só esse texto que está dizendo que Deus corrige, que Deus açoita todo aquele que ele recebe por filho. E aqui está dizendo que é para a disciplina que você sofre. Deus trata você como filho. E como tal precisa ser corrigido. Se você não está debaixo de disciplina, você não é filho, é bastardo. Então, se eu sou filho, Deus vai me corrigir. Se eu sou filho, tem uma disciplina para eu andar nela. Ok? O que se questiona aqui é, muito bem, como é que Deus nos corrige? Como é que Deus nos açoita? Como é que nós sofremos? E aí, obviamente, muita gente vai ter interpretações absurdas. Tipo o caminhão passar em cima de você, tipo o caminhão pegar seu filho, essas coisas. Deus está me castigando, Deus está me punindo. Eu não acredito absolutamente em nada disso. Deus não é demônio, Deus não é cão. Como que Deus repreende e castiga? E Ele o faz isso muito bem. Esses dias eu fui procurado por alguns irmãos. Todos eles com celeumas na alma. Falando sobre a igreja. Que a igreja não cresce. Eu já tenho 5 anos aqui e eu não vejo nada acontecendo. Não foi um, não foi dois, foram mais. A mesma conversa, a mesma história. A única coisa que a nossa igreja tem, dizem eles, é uma boa palavra. Grande coisa, uma boa palavra. Aí eu digo, acho bom você ir para Efésios capítulo 4, quando o Senhor diz que Ele levou cativo, Ele desceu no inferno, venceu o diabo, arrancou da mão do diabo aquilo que mantinha os homens presos e prendeu a cadeia. Depois que ressuscitou, subiu ao céu e então Ele deu pastores à igreja. E então Ele deu mestres à igreja. Aí eu digo, nossa igreja só tem uma boa palavra? Você sabia que a mesma coisa aconteceu no Egito? No deserto, melhor dizendo? Deus guiava os seus filhos de dia com nuvem, protegendo-os. Deus guardava os seus filhos à noite com coluna de fogo. E Deus provia enquanto eles dormiam para o dia seguinte comer. E eles acordavam, a provisão já estava na porta. E o coração deles ficaram tão perverso de tal modo que um dia começaram a se queixar dizendo, isso é pão maldito. O pão que desce do céu é pão maldito. Sabe do que eles estavam dizendo? Aquele manar que eles comiam era uma tipificação de Jesus. A palavra de Deus revelada. E eles começaram a dizer, pão maldito. Minha alma tem fartio destas coisas. A mesma coisa acontece hoje. E você sabe por que isso acontece? Não é porque a igreja não cresce, não é porque a palavra... Eu não tenho do que falar, vou falar que a palavra é boa. Alô? Quantas pessoas estão no deserto sem entender nada das Escrituras, andando em absoluta trevas, e você recebe uma boa palavra e diz, isso é maldito, isso não serve para mim. Sabe o que aconteceu, queridão? Você está cortado. Você está sendo castigado. Isso é castigo. Isso é Deus castigando.
Enquanto as pessoas estão pensando que é tragédias que acontecem, não é tragédias não. São celeumas que se levantam na alma porque você está cortado de Cristo. Você está separado. A comunhão foi perdida, o pecado entrou. Isso é muito grave. Por quê? Porque se você é filho, tem disciplina para você. Se você é filho, você não anda de qualquer jeito. Não anda de qualquer jeito. Você não se relaciona com o seu pastor de qualquer jeito. Você não se relaciona com a sua igreja de qualquer jeito. Você considera a igreja comum, vil, amaldiçoada. Tanto faz como tanto fez. Eu digo, se você é membro, se você é minha ovelha, no mínimo você tem que estar aqui todos os domingos. No mínimo, você tem que estar aqui todos os domingos. No mínimo. Se der, eu vou. Então, queridão, sinto muito, tem que aprender muito. Tem que aprender muito. Como é que você vai crescer na graça e no conhecimento de Jesus se você não congrega, se você não escuta, se você não recebe? Como que vai, queridão? Então, eu queria mostrar para você a exortação do Senhor nesse texto. O Senhor corrige ao que ama, e Ele corrige por dentro. Desertos começam a se estabelecer porque a sua comunhão está rompida. Olha só o que diz Isaías 59. Isaías 59, versículo 1 em diante. Diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos surdos para que não possa ouvir. Ou seja, o poder de Deus, o braço de Deus, é o poder de Deus para ser liberado poder, provisão. E ele está dizendo, o braço do Senhor não está encolhido. Depois ele disse, e nem o seu ouvido surdo para ouvir você. Estão comigo? Então perceba que o problema não está da parte de Deus. Ele disse, no que concerne a mim, meu braço está estendido. No que concerne a mim, os meus ouvidos estão prontos. Mas olha o que diz o versículo seguinte. Mas os vossos pecados fazem separação entre vós e mim. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E o vosso pecado, e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, vossos dedos de iniquidade, e vossos lábios falam mentira, e a vossa língua pronuncia perversidade. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 23, diz assim: porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Vocês estão ouvindo eu pregar aqui todos os domingos, nas quartas-feiras, que nós nos tornamos justiça. Nós nos tornamos justos por meio daquilo que Cristo fez. Perceba, é verdade isso, correto? Tenham pregado sobre isso? O que é que isso significa? Que eu vou levar a minha vida absolutamente de qualquer jeito? Para a disciplina é que vocês foram chamados. Se vocês andam sem a disciplina para a qual vocês foram chamados, vocês não são filhos, são bastardos. Todo aquele que é filho anda na disciplina do pai. Isso acontece dentro de casa e acontece também com Deus. Se o filho não anda debaixo da disciplina do pai, tem uma coisa estranha, porque o normal é, dentro de uma casa, as regras é do pai e o filho se submete às regras do pai. Quando é que a esculhambação acontece? Quando ele se rebela contra as ordens do pai dentro daquela casa. Aí a bagunça acontece. Eu estava conversando com o Levi nesse instante. Eu digo, Levi, Luquinha chegou atrasado. Tem que botar ordem nesse negócio. Ok? Você é ministro de louvor? Sou. Meu amigo tem ordem.
Não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma. De qualquer jeito não dá certo. Ser líder de célula não pode ser líder de célula de qualquer jeito. Tem ordem. Se você não está debaixo da disciplina para a qual você foi chamado, você não é filho, é bastardo, é insubmisso, é rebelde. Há uma disciplina. E eu devo me submeter àquilo. Do contrário, as coisas não funcionam como deveria. Você está entregue a si mesmo. E a Bíblia fala, criança entregue a si mesmo, envergonha o pai, envergonha a mãe. Não funciona. É para a disciplina que for te chamado. Estão comigo? Porque os vossos pecados fazem separação entre vós e Deus. A comunhão foi rompida. E a comunhão rompida vai trazer angústias na alma. A alma rompida, a comunhão rompida vai trazer danos. Você vai querer receber e não recebe. Você vai querer a alegria do Espírito e não tem. A paz de Deus e não tem. Aquilo que o Evangelho promete e não tem. Por quê? Está rompido. Está rompido. Os vossos pecados. Jesus morreu, ressuscitou e deu perfeita justiça. Mas o pecado ainda é pecado. Ele ainda separa você da comunhão com seu Pai. Abram comigo 1 João. Era aqui onde eu queria chegar. Agora a gente vai começar a pregar. 1 João capítulo 1. Versículo 5. Olha isso aqui. João capítulo 1. Você já viu uma ceia mais doida do que essa? Qual é o pai que não corrige o filho a quem ama? Amém? Se eu não corrijo é porque eu não amo vocês, eu odeio vocês. Amém? Mas se eu corrijo é porque eu vos amo. Aleluia, abraço, beijo. E Deus também abraça e beija, mas Ele também aperta. Olha só o que está escrito em 1 João capítulo 1, versículo 5. E esta, posso ler? Vocês estão acompanhando os textos? E esta é a mensagem que dele ouvimos. Isso João está falando acerca de Jesus. Esta é a mensagem que nós ouvimos de Jesus. João está dizendo. Qual é a mensagem? Que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Olhe bem. Se dissermos que temos comunhão uns com os outros e andarmos nas trevas, mentimos. E não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Irmão, veja, preste atenção nisso aqui. O versículo 7, ele coloca um se, e esse se, faz tempo que eu não estudo isso, mas eu acho que é uma conjunção. É o quê? Fala, meu Deus do céu. Eu acho que eu vou ficar com a outra parte. É uma partícula de uma condicional. É uma conjunção, não sei se é conjunção, a expressão. Condicional. Hã? E no português? É uma partícula passivadora condicional. Depois a gente tem uma aula de português, a gente descobre esse negócio. Eu vou olhar a gramática de novo. Mas o que é que eu quero chamar a sua atenção? Versículo 7, que eu estou falando do versículo 7. Se andarmos na luz. Ok? Presta atenção, tem um condicional aqui. Se andarmos na luz. Se andarmos na luz, algumas coisas vão acontecer. Ok? Então há uma condicional, se. Se você fizer, vai acontecer aquilo. Se você fizer isso, vai acontecer aquilo. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se andarmos na luz como Ele na luz está, estas coisas vão acontecer. Então eu fui purificado com o sangue de Jesus, mas Ele disse, tem um negócio aí que você precisa fazer. Eu fui purificado com o sangue de Jesus, agora ande na luz. Amém?
Fui purificado pelo sangue de Jesus, aleluia. Sim, vai continuar como porco? Vai continuar como cachorro comendo seu vômito? Vai continuar como uma porca no seu espojadouro? Não faz sentido, é contrassenso. Se eu fui purificado com o sangue de Jesus, ele fala, anda na luz. Amém? Para a luz vocês foram chamados. Agora, veja, o que está dizendo? Esta é a mensagem que eu ouvi dele, de Jesus, que Deus é luz e nele não há trevas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Aqui eu quero chamar a sua atenção. Como é que a gente vai identificar que a nossa comunhão com Deus está rompido? Como é que está seu relacionamento com os irmãos? É a primeira coisa que esculhamba. Sim ou não? Primeira coisa que esculhamba é a sua comunhão com... Não tem comunhão. É como se você não tivesse irmão. Você se afasta, você se isola. Qualquer picuinha arrebenta teu coração. Qualquer, desse tamanhozinho, uma besteira do tamanho de um grão de mostarda. Arrebenta o coração. Fica chateado, fica irado, se distancia, vai embora, discute, briga, se afasta. Sabe de quem que você realmente está afastado? É de Deus. Simples assim. Se você andar na luz como ele na luz está, resultado, comunhão com os irmãos. Não tem comunhão com os irmãos, relação com ele está cortada. Irmãos, não se enganem. Se nós andarmos na luz como ele na luz está, o resultado disso é comunhão. Não tem comunhão, Deus não está presente. A carne entrou em ação. A carne cresceu e se avolumou. Inveja vai chegar, cobiça vai chegar, dissensão vai chegar, facção vai chegar, tão certo como 2 e 2 são 4. Nós não funcionamos direito sem o Espírito Santo. Nós não funcionamos direito sem a doce presença dele. Sem a doce paz que vem da intimidade com Deus. Não funcionamos. O diabo se tornou diabo porque foi lançado de Deus. E nós nos tornamos parecidos com o diabo. O diabo é vosso pai. E quereis satisfazer os seus desejos. Se Deus fosse vosso pai, vocês me receberiam. Percebe? Então ser lançado da presença é ruim. Tiago capítulo 4. Olha o que acontece com uma pessoa entregue à sua carne. De onde vêm as guerras? De onde vêm as brigas? Não é disso, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Vocês cobiçam e nada têm, invejam e não podeis alcançar. Logo comeceis a brigar uns com os outros, fazeis guerra, não tendes, porque não pedis, e pedis e não recebeis, porque pedis mal. Adúlteros. Não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, vai se constituir inimigo de Deus. Por favor, repete isso comigo. Infiéis, adúlteros, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, se constitui inimigo de Deus. O que é isso? Comunhão rompida. Comunhão com Deus quebrada. E o que vai acontecer então? A carne vai crescer. As paixões da carne vão se avolumar. Espíritos de inveja, de cobiça, de desejos, de brigas, de facções e etc. vão se manifestar. Uma das exortações que o apóstolo Paulo diz constantemente: irmãos, não dê lugar ao diabo. O diabo está vencido. Jesus venceu, aleluia, glória a Deus, cantamos isso. Mas sabe, irmãos, a gente descobre uma coisa no livro de Romanos, no capítulo 8. Ele diz assim: não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, certo? Porquanto o Espírito de vida em Cristo Jesus, o Espírito de vida em Cristo Jesus, o mesmo Espírito de vida que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo Espírito opera em vocês e libertou vocês da opressão da carne. E vocês se tornaram livres. Um poder que operou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, é o mesmo poder que opera em você, tornando você livre
das paixões da carne. Aí ele diz assim: portanto, aquilo que fora impossível à lei, na época da lei, era impossível, o que era impossível Deus fez. E o que foi que Deus fez? Ele agradou a Deus, o Jesus agradou a Deus. O que era impossível na lei, Jesus fez. Ele agradou a Deus. Não era possível na lei. Aí ele diz assim: para que isso aconteceu? Para que as justas exigências da lei se cumprissem em nosso favor. Nós quem? Aí ele diz: nós que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Oh, o que é isso? Andar na luz. Se você anda na luz, na mesma luz que Deus está, o pecado não pode. Porque o mesmo Espírito que operou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, é o mesmo Espírito que opera dentro de você, tornando você livre. Agora, se eu abandono o Espírito, eu fico à mercê da carne. E ele disse: a carne nunca pode, nem vai agradar a Deus. Nunca pode. Como é que eu consigo agradar a Deus? Cheio do Espírito. Desfrutando do Espírito. É o único jeito de você andar em vitória. É no Espírito. É comunhão com o Espírito. Então veja, a gente precisa prestar atenção às celeumas que acontecem dentro da nossa alma, porque elas podem ser indicativos de que sua comunhão está rompida. Porque Deus castiga todo aquele que recebe por filho. Então eu preciso me questionar e dizer: Senhor, o que aconteceu com a alegria do Espírito em mim? Para onde foi? Cadê a tua paz? Eu sei que tem. Eu sei que tem. Eu disse para vocês, outro dia eu encontrei uma menina que congregou aqui, e ela escolheu uma vida diferente, foi viver conforme as paixões da sua carne. Eu a encontrei, abracei como eu faço com todas e todos, abraço, beijo, não quero saber em que lama você está, não quero saber. Abraço, beijo, é minha querida, como sempre foi. Não faço nenhuma distinção. Depois que eu abracei, beijei, aí eu perguntei baixinho para ela: você tem saudade do Espírito Santo? Aí ela: meu Deus, não fala isso. Cara, ela está na lama. Mas ela lembra. Ela lembra. Ela sabe que existe, ela sabe que é real. É possível ter pessoas assaltando o banco que já estiveram na igreja e sabe o que é andar na presença, sabe o que é andar na luz, sabe o que é ter comunhão com Deus e sabe quando aquilo corta, sabe quando aquilo é rompido. Então isso não é coisa que alguém chega e tente explicar, você sabe. Rompeu, está rompido. Para a disciplina que sois chamados. É assim que Deus nos corrige, irmãos. Como é que Deus nos corrige? É que tem angústia dentro. Tem apertos dentro, tem coisas dentro que diz: não está certo, ajusta. Volta para o caminho. É para a disciplina que vocês foram chamados. Então veja, quando nós perdemos a comunhão com Deus, a gente fica num ambiente muito ruim. Veja só o que está escrito em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 18. Olha isso aqui. Posso ler? Romanos capítulo 1, versículo 18. Pois do céu é revelada a ira de Deus. Luquinha, me ajuda aqui, filho. Pois do céu é revelada a ira de Deus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que trocaram a verdade de Deus pela injustiça. Oh, por favor, observe isso aqui. Do céu se revela a ira de Deus contra o pecado. Estão comigo? Então você concorda comigo que Deus está irado contra o pecado? Não faz sentido. Se nós fomos justificados com Cristo, o único sentido que faz é andar na luz que Ele mesmo anda. Amém? Então ele diz: do céu se revela a ira de Deus contra todo pecado e injustiça dos homens, porque eles trocaram a verdade de Deus e preferiram a injustiça. Versículo 19: porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifestou, porque Deus lhe manifestou.
pois todos os seus atributos invisíveis e o seu eterno poder e a divindade são claramente vistos desde a criação do céu, do mundo, sendo percebidos mediante as coisas criadas, de modo que eles são inexcusáveis. O que ele está dizendo é, todos receberam revelação de quem Deus é, todos. Aquele que está na igreja e aquele que está fora. Você sabe, olha que coisa louca, né? Preste atenção nisso. Qual é a diferença de você que está na igreja? Você tem a oportunidade de aprender mais. Mas se você procurou a igreja porque Deus se revelou a você. Deus se revelou a você. Por causa disso, você procurou Jesus. Se Deus não tivesse revelado a você, você não procuraria. Qual é a diferença que tem entre você e aquele que está no mundo? Você tem a oportunidade de conhecer mais. Mas o que está lá no mundo também sabe sobre Deus. E sabe que Deus é real. E sabe que a verdade de Deus é a verdade. Ele pode se enganar como quiser. Pode se rebelar como quiser. Pode buscar a religião que quiser. Ele sabe que está fugindo de Deus. Sabe porque sabe. Que a comunhão com Deus está rompida. Ele sabe porque sabe. Não é uma, nem duas, nem três, nem quatro testemunhos que a gente ouve de pessoas que estão no mundo e em certas circunstâncias oram a Deus e Deus responde. Muito mais do que crente que está na igreja. Por que isso acontece? Porque ele sabe por dentro. Dentro dele ele sabe, mas ele foge. E por vezes e vezes, Deus vai buscá-lo. Por vezes e vezes, Deus vai buscá-lo. E em muitas dessas vezes, ele vai estar num profundo estado de angústia, que a cachaça não resolve. O sexo não resolve. Morrer de trabalhar não resolve. Viagens não resolvem. Nenhum buraco da terra resolve. Até que ele descobre, só tem descanso em ti. A minha alma só repousa em ti. Agora, quando isso acontecer, vai exigir dele uma decisão. Então é isso que Paulo está dizendo, dos céus se revela a ira de Deus contra o pecado. Você sabe porque sabe que o que você está fazendo não está certo. Não interessa se você está na igreja ou fora da igreja. Eu não sou crente, não interessa, cidadão. Os que são crentes é porque levantaram as mãos e disseram, eu me rendo. E os que não fizeram isso, estão lutando até hoje. Mas Deus está lá, falando. Deus os encontra. Encontra de noite, encontra de madrugada, encontra na angústia, encontra depois de uma farra. O que você está fazendo aqui? Você sabe que isso não combina com você. Ele sabe que aquilo que ele está passando, veja, não é as coisas ruins que está acontecendo. Eu fui demitido, é Deus me punindo. Não é isso não. É dentro. As pessoas aqui tentam essa explicação diabólica. Não entre no meu avião, porque eu sou desgraçado pecador, pode cair, se cair a culpa é minha. Para com isso. Deus está pegando você, é dentro. É aqui. É dentro. Dentro. Deus castiga aquele a quem ama. Como que ele castiga? Aqui dentro. A sua alma começa a procurar pouso. Começa a procurar descanso, que não vai encontrar em nada, nem em ninguém. Só nele. Então o apóstolo Paulo está dizendo que Deus está irado contra o pecado. E está dizendo que todos os homens receberam um nível de revelação de Deus. Agora, versículo 21. Porém, portanto, porquanto, tendo conhecimento de Deus, tendo conhecido a Deus, contudo não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, nas suas especulações se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábio, tornaram-se doidos. Eu estou acrescentando aqui uma tradução, tá bom? Dizendo-se sábio, tornaram-se abestados. Tolos. Na verdade, a expressão é idiota, idiotado. Por quê que são idiotados? Ele diz, porque mudaram a glória do Deus incorruptível.
Por favor, vocês estão prestando atenção no que eu estou falando? Por que eles foram chamados de idiotados? Porque vocês só podem ser doidos. Porque vocês estão mudando a glória do Deus incorruptível e preferindo adorar a criatura. Por favor, preste atenção nisso aqui. Tem uma coisa mais terrível, eu vou ler logo para vocês entenderem, porque pode eu não falar. Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem humana, corruptível, de aves, quadrúpedes e répteis. Versículo 24. Por isso Deus os entregou nas paixões dos seus corações. Digam comigo, por isso Deus os entregou às suas paixões. Por quê que o pecado, as paixões, os desejos, a carnalidade, o desejo pelo mundo, por que é que cresce dentro? Comunhão rompida com Deus. O pecado cresce e domina. Por quê? Vocês tiveram revelação de quem Deus é, mas preferiram não adorá-lo. Ele disse, vocês são loucos, são tolos, não são inteligentes. Vocês mudaram a glória do Deus incorruptível e preferiram adorar a criatura no lugar do Criador. O que é isso? Idolatria. Não, nós não somos católicos, a gente nem tem imagem aqui. O pecado forte significa dizer que você está rompido de Deus. Qual é o caminho, então? Volte. Teve revelação de Deus, mas não o adorou. Volte a adorá-lo. Nós nos tornamos iguais àquele a quem adoramos. Presta atenção, pelo amor de Deus, no que eu estou te falando. Nós nos tornamos iguais àquele a quem adoramos. Quem você venera? Você sabia que você pode estar venerando uma pessoa do YouTube? Você sabia que você pode estar venerando um ator? Você trocou a glória de Deus e preferiu adorar o homem. E você vai reproduzir no seu corpo, nas suas vestes, aquilo que você está adorando. Você já prestou atenção por que você se veste como você se veste? Ah, pastor, isso é besteira. Beleza, fica na paz. Aquilo que está externo só manifesta o que está dentro. O que está dentro vem para fora. As minhas vestes comunicam. Tudo em mim comunica o que está dentro. Tiveram revelação de Deus, mas preferiram não adorá-lo. Por causa disso, Deus entregou vocês às suas próprias paixões. E por causa dessa entrega, meu Deus, é só queda. Pá, 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 e vai chegar no nível muito profundo de queda. Como é que faz para reverter isso? Simples, cara. Comunhão restaurada. Comunhão restaurada. Você veja, tem um texto de 2 Coríntios capítulo 3. Olha que coisa linda. 2 Coríntios capítulo 3. Versículo 18. Vamos ler juntos? Mas todos nós, vamos lá junto, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem que estamos contemplando, por meio do Espírito Santo. Gente, o que é esse texto aqui? Esse texto me intrigou durante muito tempo, porque para mim não fazia sentido. Todos nós, com o rosto desvendado, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem pelo Espírito do Senhor. Para mim não faz muito sentido. Você sabe o que Pedro, o que Paulo está dizendo? Ele está dizendo, Jesus é o espelho de Deus. Olha que lindo. Jesus é o espelho de Deus. Deus se olha em Jesus. Percebe? Jesus é um espelho e o Pai está olhando para o Filho. E eu faço o quê?
eu estou olhando para o espelho que é Jesus, que está refletindo a imagem do Pai. Percebe como é que é o negócio? Jesus é o espelho, aqui está o Pai, e aqui estou eu, contemplando Jesus, que está refletindo a imagem do Pai. Entenderam isso aqui? O Pai reflete a sua imagem em Jesus, e eu vejo Jesus, eu conheço o Pai, e eu sou transformado na imagem dele. Veja, você lança para fora aquilo que você está contemplando. Pode ser um youtuber, que é o seu ídolo. Pode ser. Se você estiver contemplando Jesus, não tem jeito. Você vai refletir Deus. É isso que Paulo está dizendo. Você teve revelação de Deus, mas não o contemplou. E aquilo que você começou a contemplar, começou a gerar em você. Quem você contemplou? A criatura, em lugar do Criador. E você começou a reproduzir. Isso é muito sério. Estava conversando outro dia com a minha esposa e tivemos um discernimento muito lindo mesmo. Inclusive, nesse tema do crescimento da igreja. 1, 2, 3, 4, 5 pessoas, várias pessoas reclamando que a igreja não cresce. E eu já estou cansado, estou fazendo parte de uma coisa há muitos anos que não acontece nada, não vejo nada, eu não deslancho, eu não cresço, eu não faço. Aí eu conversando com ela no quarto, veio a seguinte pergunta: por que você quer crescimento? É por um espírito de inveja? Quem está movendo você? É porque você viu alguém crescer e porque alguém cresceu você quer crescer? Por que você quer crescer? Qual é o seu real motivo? E aí nós vamos perceber que o real motivo é inveja. O real motivo que está dentro mesmo, motivando aqueles pensamentos, é a comparação, o espírito de comparação. Eu me comparei e vi que eu não estou igual. Alguém está melhor do que eu. E por causa desse espírito de inveja, eu desejo a vida daquela pessoa. Percebe? Isso é muito sutil, minha gente. Muito sutil. O que é que você está desejando? Não é o que aquela pessoa tem, você está desejando ela. O que ela é, o sucesso que ela tem. Não, é um negócio sutil. O que aconteceu isso? Você parou de contemplar Jesus e começou a contemplar coisas. Por causa disso, a inveja e a cobiça se apossou. E por causa disso você pede e não recebe, porque o motivo está errado. Isso é muito sério isso aqui. Comparação. Por que você quer crescer? É porque você está insatisfeito consigo próprio? Aí, a minha esposa lembrou um caso de uma mulher que desejou muito a unção que tinha na vida da outra pessoa. Desejou muito, muita força. Quando ela começou a perceber a vida dela, começou a acontecer nela tudo o que aconteceu na vida daquela pessoa que ela admirava muito. Ela tinha se divorciado do marido, ela se divorciou também. Só que isso ela foi observar quando? Anos depois. Quando a vida dela já tinha passado, que não era a vida dela, ela se espelhou na vida do outro e viveu a vida do outro e não a sua. Movido por um espírito de inveja. Que a gente pensava que era algo bom, porque estava desejando a unção que estava no outro, quando na verdade estava desejando a vida do outro. Eu quero viajar como você viaja. Eu quero que todos me adorem como adoram você. Eu quero ser lindo e elegante como você é. Eu quero ser bom como você é. Então você quer a vida do outro, você não quer a sua vida. E a unção de Deus é derramada na sua vida. Não na imagem que você constrói de outro. Você adora a Deus e é transformado na imagem dele. Aí você se torna você. Isso é tão sério, gente. Isso é tão diabólico e tão sutil. Adore a Deus. A glória é dele. Viva a sua vida. Deus criou você como alguém que vale a pena. Vocês sabem que nós falamos aqui sobre a nossa identidade. E nós falamos que a nossa identidade
está diretamente ligado à nossa singularidade. O que é que isso significa? O indivíduo, ele foi criado para ser único, incomparável, inconfundível, intransferível. Isso é indivíduo. O que é isso? Único, incomparável, não dá para comparar, não tem igual. Inconfundível, ele é exatamente único. E insubstituível, não há quem substitua você. Então, no momento que eu saio dessa posição que Deus me criou para eu ser outra pessoa, eu estou desmantelando tudo que Deus havia colocado no leito do meu rio. Porque eu não vivo quem eu sou, eu vivo o outro. Isso é inveja. Quando eu começo a me comparar, não se compare. Porque não dá para comparar duas coisas absolutamente diferentes. Não dá. Pastor, e nós somos diferentes? Sim, seu olho é diferente. Todo mundo tem olho, mas não tem um olho igual. Todo mundo tem venta, mas nenhuma venta é igual a outra. Todo mundo tem orelha, mas toda orelha é diferente. Todo mundo tem barba, mas as barbas não ficam igual. Único. Como que Deus fez isso? Não tenho ideia. 7 bilhões, 7, quase, eu sei lá quanto está mais, não sei mais não. 8 bilhões de pessoas, 7 a 8 bilhões de pessoas na Terra, não tem um igual. Como é que alguém consegue ser criativo assim? Amém? Então veja, para a gente, vocês estão entendendo alguma coisa que eu estou falando hoje? Para a gente encerrar aqui a nossa conversa, o irmão, acho que era o irmão Dan Duque, ele estava falando sobre a igreja brasileira. E dizendo que a igreja brasileira, ela adora os seus ídolos. Falando de personalidades, falando de artistas, falando de pastores famosos. Eles veneram. Então, tipo, vai ter não chama mais nem culto, chama show. Né? Vai ter um show do fulano. Show? Como é isso? Show? Pastor, tu é retrógrado. Tu é do passado. Como assim? Não faz sentido, gente. Show? Mas enfim, anunciaram o show do artista fulano de tal. A galera corre. Foto. Pegar isso aqui, pá. Qual o sentido? Vocês deixaram de adorar a Deus e se voltaram para a criatura. Então, a igreja brasileira, que é uma coisa que eu acredito que isso não acontece no meio de nós, eu acho que não. Eu acredito que não. Chegou um homem de Deus. Toca a mão na minha cabeça, toca, porque se tu tocar, minha vida muda, toca, meu Deus, não tocou, tocou nele, mas não tocou em mim. Claro, a quem vós buscais? Aquele a quem vós buscais ressuscitou dentre os mortos, porque busca entre os mortos aquele que vive. Tem um lugar certo de procurar Jesus, querido, e é a destra do Pai. Por que vocês buscam entre os mortos aquele que vive? Cara, não busca a coisa errada, busca a coisa certa. Por causa disso, os vossos pecados crescem e dominam. Porque deixaram de adorar o Criador para adorar a criatura. Se eu corto a minha comunhão com Deus, eu estou ferrado. Então, a igreja brasileira adora os seus artistas e adora os títulos. Quem você é? Eu sou apóstolo. Tem 20 igrejas atrás de mim. Eu não estou menosprezando o crescimento. A minha esposa e eu sabem que a angústia do nosso coração é crescimento. Mas não sou eu que dou crescimento. O crescimento acontece com a justa cooperação de cada parte. Você está cooperando?
Tá não. Quem é os que reclamam? Os que não fazem nada. Porque quer que alguém faça por ele. Mas quando é que vem o crescimento? Paulo falou, quando cada parte coopera com a sua parte. Porque Deus distribuiu o dom de Cristo no corpo. Deus distribuiu o dom de Cristo no corpo. Mas se o corpo não dá a sua justa cooperação, como que Deus vai dar o crescimento? Ele diz que o crescimento chega quando cada parte, unido às suas medulas, aos seus nervos e tendões, quando eles se juntam, aí Deus dá o crescimento. Qual é o nosso trabalho então? É que a gente tenha comunhão com Ele, como resultado tenha comunhão com os irmãos e como resultado Deus dá o crescimento. Se eu não tenho comunhão com os irmãos, quer dizer que eu estou rompido com o Pai. Se eu estou rompido com o Pai, vai ter crescimento para quê? Eu prefiro que não tenha. Por quê? Porque eu vou torná-los 2 vezes dignos do fogo do inferno. Se eu não tenho comunhão com Deus e eu atraio multidões, todos estarão mortos como eu. Como pode um cego guiar outro cego? Somente o que vê é que consegue guiar. E quem é aquele que vê? Aquele que está junto. Aquele que está exercendo o seu sacerdócio. E Deus está abrindo os seus olhos. Então quem vier atrás também estará tendo a visão do Senhor. Então o que nos interessa, querido, é o crescimento que vem que Ele dá. E o crescimento vem quando a igreja está sarada, quando você está cooperando com o dom que Deus deu a você. Mas se você está parado, sinto muito, queridão. Você está negando ao corpo de Cristo aquela participação que é sua. Deus colocou dentro de você um dom e você se recusa a compartilhar esse dom. Isso não tem nada a ver com pastor, tem a ver com rebeldia de individual de cada ser. Amém? Então veja, a igreja brasileira adora os seus artistas, venera, enlouquece, quer postar fotos, quer ser visto com ele, quer ser celebrado com ele. A outra veneração da igreja brasileira são os títulos. Eu sou o apóstolo, curvem-se perante mim, porque eu sou a estrela. Loucura isso. Sabe o que a igreja esquece? O irmão Danduque lembra. Sabe o que a igreja esquece? Que todo grande ministro começou no seu quarto com um violãozinho. Exercendo o seu sacerdócio de santo, adorando o santo, venerando o santo, trancadinho no quarto, não tem ninguém me vendo. É a minha adoração ao Deus eterno. Teve revelação de Deus e adorou a Ele como Deus, e perseverou naquilo, e chegou um tempo que Deus disse: filho, está na hora de ir. Aí ele: mas eu não quero sair de tua presença. Aí ele diz: mas é por causa disso que você está pronto para ir. Porque o que mais te encanta sou eu. Não coisas, não pessoas, não palco, não ser comparado, não ser visto, não ser notado. Se de repente o Senhor diz: precisa voltar para o quartinho, você volta. Aliás, sempre vai precisar estar no quartinho. Porque todos os santos são chamados para exercer o seu sacerdócio com Ele. E o sacerdócio é individual, não é coletivo. Amém, queridos? Então qual é a grande palavra que eu estou falando para os meus irmãos hoje? É sobre restaurar a sua comunhão com o Pai. É sobre soltar as amarraduras do pecado. Daquilo que está causando separação entre você e Deus. Porque as angústias que invadem a alma é Deus apertando as coisas e dizendo: você não percebe que tem coisas que estão fora do lugar? Você não percebe que a minha paz já não está presente? Você não tem percebido? Não sente falta? Amém? Então, está gravado, não está? Se quiser ouvir de novo, ouça de novo. Não sinta fartio da palavra. Não sinta fartio do pão que te alimenta. Não diga: pão miserável. O que a gente tem? Uma palavra boa. Glória a Deus por isso. Porque isso não é mérito meu. Eu não sei pregar.
Se eu for pregar aqui, vocês vão sair correndo. Se alguma coisa agrada a vocês, não é eu, mas é o dom. O que vocês gostam não é de mim, é do dom. Se o dom não fluir, vocês me mandam embora em 2 segundos. O que vocês amam é o que flui por meio do dom. E o dom é dele, não é meu. Então aprenda a honrar, respeitar e discernir o homem do dom, para você receber do dom. Se você não faz esse discernimento, você não recebe, não se alimenta. Amém? Então, vamos ler o último versículo para a gente terminar. Pode vir para cá, Ministério de Louvor. Vamos ministrar a ceia do Senhor. Vamos dizer junto, esta é a mensagem que nós ouvimos de Jesus e anunciamos a vocês. Deus é luz e nele não há trevas. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, nós somos mentirosos. Mas, se andarmos na luz, como Ele na luz está, a primeira evidência é que você vai ter comunhão com os seus irmãos. Comunhão rompida com os irmãos significa comunhão rompida com o Pai. Mas, se nós tivermos comunhão com Ele, nós andaremos na luz, teremos comunhão com os nossos irmãos, e o sangue de Jesus nos purifica, presente, purifica, é uma purificação contínua, amém? E isso é quando eu tenho comunhão com Deus e comunhão com os meus irmãos, eu sou purificado todos os dias. Que o Senhor vos abençoe.